a esposa desleixada e o marido milionário. O vestido que mudou um destino. Atenção! Se você acredita que a aparência não importa, este vídeo vai te deixar em choque. O mundo da riqueza muitas vezes esconde dramas mais sombrios do que qualquer novela. Nesta história apaixonante, Lúcia Silva, uma mulher que passou de profissional confiante a dona de casa desleixada, torna-se a heroína inesperada quando seu marido milionário, Alexandre Medeiros, se desvia para os braços de uma amante astuta. Sob os lustres brilhantes e as paredes douradas de sua opulenta mansão no bairro dos Jardins, em São Paulo, os segredos ardem e os corações se partem. Mas, quando uma transformação repentina catapulta Lúcia de uma vida de abandono a uma visão de graça e elegância, toda a dinâmica muda. Será que um vestido deslumbrante pode salvar um casamento? Ou é tarde demais para a redenção? Que comece o drama. Lúcia Silva olhou para o espelho contendo as lágrimas. A mulher que a encarava parecia exausta, com o cabelo preso em um coque desgrenhado, olheiras proeminentes e uma camiseta oversized manchada com molho de tomate da noite anterior. Estava muito longe da Lúcia que costumava deslumbrar nos bailes de gala em Copacabana, Rio de Janeiro, atraindo olhares e recebendo elogios por seu gosto requintado. Ela se perguntou como havia chegado a isso. Como se permitiu cair tão baixo? Seu marido, Alexandre, era um empresário milionário, self-made no setor de tecnologia e startups. Muito antes de o dinheiro chegar, eles eram namorados da faculdade na FGV, Fundação Getúlio Vargas. Compartilhavam o sonho de criar algo grande, um império, uma vida de liberdade, ou simplesmente um lar estável e amoroso. Lúcia se lembrava do dia em que Alexandre conseguiu seu primeiro grande investimento. Ele correu de volta para o pequeno apartamento deles na Vila Madalena, levantou-a nos braços e a girou em um sinal de pura euforia, mas aquele casal despreocupado parecia ter vivido séculos atrás. O sucesso os havia mudado. Para Alexandre, ele atiçou suas ambições. Ele comparecia a eventos sociais com altos executivos, frequentemente voltando para casa muito tarde, cheirando a colônia misturada com o aroma sutil de um uísque caro. Para Lúcia, o sucesso inicialmente significou emoção, alguém que mimava todos os seus caprichos, um guarda-roupa cheio de vestidos de grife e férias de luxo na Bahia. Mas em algum momento do caminho, ela se perdeu. Não houve um evento catastrófico que desencadeasse a desídia de Lúcia. Foi mais uma erosão lenta. Os comentários cada vez mais críticos de Alexandre sobre sua culinária, sua roupa ou sua incapacidade de se elevar ao nível das esposas de seus sócios. Depois, havia os eventos sociais, onde ela era ofuscada por mulheres incrivelmente polidas que vestiam roupas de grife como uma segunda pele. Com o tempo, a confiança de Lúcia desmoronou pouco a pouco. Ela começou a evitar o espelho, a pular sua rotina de maquiagem e a ignorar algum fio branco ocasional que surgia em seu cabelo escuro. Sua mãe, Carmen Rocha, a havia advertido de que os casamentos construídos sobre a ambição podiam ser frágeis. Carmen costumava dizer: quando você se casa com um homem com grandes sonhos, ou você acompanha o ritmo, ou fica para trás. Lúcia sempre ignorou o aviso. Ela acreditava que o amor era suficiente. Esta noite, olhando para o espelho, Lúcia se deu conta de que o amor sozinho talvez nunca fosse suficiente para um homem como Alexandre. Ela endireitou sua postura, passou a mão pelo cabelo bagunçado e considerou se ainda tinha vontade de mudar. Esse momento de introspecção foi interrompido pelo som de risadas que ecoavam do andar de baixo. Alexandre estava em casa e não estava sozinho.
Ela se aproximou na ponta dos pés da escada, tentando não chamar a atenção. Pôde ouvir Alexandre falando animadamente, sua voz pingando o charme que uma vez dedicou a ela. Outra voz, brilhante, sedutora e perigosamente confiante, respondeu. O coração de Lúcia afundou. Ela reconheceu aquele tom. A mulher era Diana Freire, uma designer de interiores de alto perfil que estava trabalhando na reforma de sua mansão. Os boatos circulavam entre o pessoal da casa de que Diana era mais do que apenas uma designer. Lúcia apertou as costas contra a parede do corredor, com os olhos fechados e as mãos tremendo. Não podia suportar vê-los rindo juntos, trancados em uma troca íntima. Embora não tivesse provas tangíveis, ela suspeitava de um caso. O pensamento fugaz de invadir a sala de estar e confrontá-los passou por sua mente. Mas ela sabia que lhe faltava a energia e, mais importante, a confiança para contra-atacar. As risadas cessaram, substituídas por sussurros discretos. Sentindo-se tonta, Lucy apressou-se para o quarto e fechou a porta. Ela deslizou até o chão, com as costas apoiadas contra a madeira e as lágrimas se acumulando em seus olhos. Sentiu a dor da traição, mas também uma onda de raiva de si mesma. E se ela tivesse se mantido firme, se recusado a encolher-se nas sombras e recuperado a faísca que uma vez a definiu? Nesse momento, ela resolveu que algo tinha que mudar. Não sabia como nem quando, mas não podia continuar vivendo assim. Olhando para seu reflexo pela última vez, Lúcia sussurrou: "Não serei invisível para sempre." O sol da manhã se filtrava pelas cortinas transparentes do quarto de Lúcia, mas ela mal havia dormido. A cena da noite anterior se repetia em sua mente como um filme ruim em loop. Ela ouviu aquela voz, a risada coquete de Diana, e sentiu a onda de pavor doentio novamente. Decidida a não continuar sendo a espectadora passiva em sua própria vida, Lúcia se levantou da cama e se dirigiu ao andar de baixo. A sala de estar estava imaculada. Os únicos sinais da presença da noite anterior eram 2 taças de vinho vazias sobre a mesa de centro. Ela se perguntou se Diana teria passado a noite. O pensamento fez seu peito se apertar com ciúmes, dor e humilhação. Alexandre já estava à mesa de jantar, bebendo café puro e lendo as notícias financeiras. Ele mal levantou a vista quando ela entrou. "Bom dia!" ele disse em um tom tão informal que soou a desdém. Lúcia engoliu em seco. "Bom dia!" ela conseguiu dizer com a voz firme. "Eu ouvi vocês ontem à noite com a Diana. Estavam trabalhando nos planos da reforma?" Ele franziu a testa por um momento, antes de voltar a se concentrar no jornal. "Sim, estávamos finalizando algumas ideias para o novo living. Acabamos tomando umas taças de vinho. O tempo passou. Ela fez uma pausa esperando que ele se explicasse. Talvez que a tranquilizasse. Mas ele não o fez. Em vez disso, ele virou uma página, o papel soando mais alto do que nunca na sala imóvel. "Eu vejo", disse Lúcia sem saber o que mais dizer. Ela queria acreditar na explicação dele, agarrar-se ao fragmento de normalidade. Mas o formigamento residual de sua intuição não permitia. Depois de um momento, Alexandre pigarreou. "Vou estar fora da cidade por uns dias. Vou para Recife para uma conferência de negócios." O peito de Lúcia se apertou ainda mais. Conferências de negócios faziam parte de sua rotina. Mas agora, cada viagem a enchia de pavor. Ela se perguntou se Diana o acompanharia. "Quando você vai?" "Amanhã de manhã vou cedo." Ele assentiu. Um silêncio desconfortável se instalou entre eles. A tensão era palpável e, no entanto, nenhum dos dois queria reconhecê-la.
Finalmente, Alexandre se levantou, dobrando seu jornal cuidadosamente. Vou tomar café da manhã no escritório, ele disse, dispensando Lúcia sem um segundo olhar. Ele agarrou sua maleta e se dirigiu à porta. Sozinha na vasta e elegantemente decorada sala, Lúcia sentiu uma onda de solidão. Esta mansão nos jardins, uma vez o lar de seus sonhos, parecia uma jaula. Com um suspiro, ela começou a recolher as taças de vinho. Sua mão tremeu, ameaçando deixá-las cair. Uma tosse às suas costas quase a fez saltar. Era Marta, a governanta. Ela hesitou antes de falar, com os olhos cheios de simpatia. Senhora, se me permite, ouvi o Sr. Alexandre falando ao telefone esta manhã. Ele soava muito íntimo da senhorita Diana. Lúcia ficou imóvel. Marta estava com eles há anos, uma empregada leal e discreta. Ela não diria nada, a menos que estivesse realmente preocupada. Íntimo, como? Perguntou Lúcia com o coração acelerado. Marta baixou a voz. Ele mencionou algo sobre reservar 2 assentos para Recife, mas instruiu especificamente seu assistente a manter o itinerário da senhorita Diana separado do dele, para que a senhora não visse. As palavras atingiram o peito de Lúcia. Ela deixou as taças sobre a superfície mais próxima, com a respiração suspensa. Obrigada por me dizer, ela conseguiu dizer. Os olhos de Marta brilharam com empatia. Sinto muito, senhora. Só pensei que a senhora deveria saber. A senhora merece algo melhor. Assim que Marta saiu, Lúcia se desabou no sofá, com os olhos cheios de lágrimas. A confirmação foi como um soco no estômago. Seu casamento estava se desmoronando e ela se sentia impotente. Ela pensou em ligar para a mãe, Carmen, mas não podia suportar o "eu te avisei". Ela considerou ligar para sua melhor amiga, Helena, que morava no bairro do Leblon. Talvez Helena tivesse algum conselho, ou pelo menos um ouvido empático. Ela agarrou seu telefone, procurando o contato de Helena. Seu polegar ficou sobre o botão de chamada. O que eu digo, afinal? Sussurrou para si mesma. Mesmo assim, ela ligou. Helena atendeu no segundo toque com sua voz alegre. Lúcia, há séculos que não tenho notícias suas. Ao ouvir o calor de Helena, a compostura de Lúcia desmoronou. Ela começou a soluçar. Entre suspiros e soluços, ela soltou a horrível verdade que vinha corroendo seu coração. Alexandre estava a traindo. Helena ouviu pacientemente, sem interromper nem uma única vez, até que Lúcia terminou sua história. Finalmente, Helena falou. Ah, Lúcia, sinto muito, mas você não pode deixar que isso a arraste. Você tem que contra-atacar ou ir embora. Você precisa se lembrar de quem você é. Quem eu sou? Repetiu Lúcia amargamente. Eu não sei mais quem eu sou, Helena. Em algum momento do caminho, eu me perdi. Pergunta para vocês, a audiência. Vocês acham que Lúcia deveria lutar por seu casamento ou simplesmente ir embora com dignidade? Comentem sua opinião abaixo. Seguiu-se um longo silêncio. A voz de Helena era tranquila, mas urgente. Então vamos encontrá-la de novo. Eu vou te ajudar. Você não está sozinha nisso. Lúcia secou as lágrimas, sentiu um vislumbre de determinação. Talvez você tenha razão. Eu não posso ficar sentada esperando que ele decida meu destino. Preciso fazer alguma coisa. Nesse momento, as sementes da dúvida convergiram com um lampejo de esperança. Ela poderia estar desleixada agora, mas esse não tinha que ser seu destino. Se Alexandre pensava que ela estava muito destruída para lutar por si mesma, talvez fosse hora de provar que ele e o resto do mundo estavam errados. Helena não perdeu tempo. Ela organizou uma reunião com Lúcia em um elegante café no centro de São Paulo, chamado Café Paulistano, um lugar frequentado por socialites e empreendedores em ascensão. Quando Lúcia entrou,
ela ajeitou as mangas de um casaco de malha que lhe caía várias medidas grande, sentindo-se dolorosamente constrangida no mar de clientes impecavelmente vestidos. Helena a viu e acenou vigorosamente. Com cachos dourados e um terno tailleur azul marinho polido, Helena irradiava a confiança que Lúcia um dia teve. As duas mulheres se abraçaram e Lúcia imediatamente sentiu uma onda de consolo e anseio. Elas se sentaram, pedindo cappuccinos e uma seleção de macarons. Helena inclinou-se para a frente, seu tom urgente, mas compassivo. Muito bem, querida, vamos direto ao ponto. Você já confrontou Alexandre sobre a Diana? Lúcia negou com a cabeça. Tentei perguntar indiretamente. Ele mentiu para mim. Ele a está levando para Recife, Helena. Ele fez tantas coisas obscuras nas minhas costas. Helena franziu os lábios. Isso é inaceitável. Por que você tolera isso? Você não tem que aguentar. Lúcia suspirou, um grande peso pressionando seu peito. Ele costumava ser o homem dos meus sonhos, Helena. E eu continuo pensando. Talvez seja só uma fase. Talvez se eu voltar a ser a mulher por quem ele se apaixonou, eu consiga reconquistá-lo. Helena pegou a mão de Lúcia. Não se esqueça de que isso é sobre você, não apenas sobre ele. Mas se você quiser tentar, não há nada de errado em lembrá-lo do que ele perdeu. Lúcia, você costumava ser imparável. Lembre-se de como arrasávamos naqueles eventos da faculdade. Você era a estrela. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Lúcia. Ela se lembrava. Uma vez ela teve a confiança para falar na frente de centenas, para dançar sem inibições, para deslumbrar as multidões com seu vestidinho preto e seus saltos. Parecia que havia se passado uma vida inteira. Depois de se despedirem, Helena havia organizado uma reunião para Lúcia com uma consultora de imagem, uma mulher chamada Isabela Torres, que havia ajudado a relançar várias mulheres notáveis na alta sociedade paulistana. Helena acreditava que, às vezes, uma transformação externa podia acender as mudanças internas necessárias para recuperar a própria vida. Antes do encontro, Lúcia deu um passeio pela rua Oscar Freire. Ela passou por lojas Conceito, Chanel, Louis Vuitton e outras que costumava frequentar sem pensar duas vezes. Agora ela se sentia como um fantasma, à deriva, passando por vitrines nas quais uma vez havia entrado com confiança. No entanto, cada passo agitava uma lembrança de quem ela havia sido. O escritório de Isabela ficava em um elegante arranha-céu com vista para o Parque Ibirapuera. Ao entrar, Lúcia foi recebida com uma estética serena e minimalista. Música instrumental suave tocava ao fundo. Isabela, uma mulher escultural com cabelo prateado e uma postura impecável, gesticulou para Lúcia se sentar em uma luxuosa poltrona branca. Então conte-me sobre você e o que espera alcançar, começou Isabela, com sua voz fria e polida. Lúcia engoliu em seco, sentindo-se constrangida sob o olhar avaliador de Isabela. Ela explicou sua situação, sua confiança desvanecida, seu marido distante, a possibilidade de outra mulher. Isabela ouviu atentamente, batendo uma unha perfeitamente cuidada contra a superfície de sua mesa. Quando Lúcia terminou, Isabela juntou as mãos. A transformação é mais do que apenas roupas, Lúcia. Trata-se de confrontar as narrativas que a impedem. Podemos começar com o superficial, cabelo, maquiagem, guarda-roupa. Mas se a mente não mudar, você simplesmente voltará aos velhos hábitos. Suas palavras impactaram Lúcia. Estou pronta para mudar, disse Lúcia suavemente. Eu simplesmente não sei como. Isabela se levantou, caminhando ao redor de sua mesa para parar ao lado de Lúcia. Faremos isso juntas, respondeu, colocando uma mão suave no ombro de Lúcia. Mas você deve estar disposta a deixar ir a versão de si mesma
que acredita que não vale o esforço. Essa noite, enquanto Lúcia se preparava para dormir, vislumbrou seu reflexo. Ainda parecia cansada, mas havia uma nova faísca em seus olhos. Talvez fosse apenas uma pequena chama, mas estava ali, uma promessa de esperança. Enquanto isso, nos círculos exclusivos da alta sociedade, os sussurros começavam a se espalhar. Corria o boato de que Diana estava fazendo planos além do design de interiores. Alguns diziam que ela estava insinuando um noivado, exibindo o que parecia ser uma pulseira de diamantes que Alexandre poderia ter dado a ela. As colunas de fofocas, sempre à espreita de histórias suculentas, cheiravam sangue na água. Lúcia não tinha ideia de que já era o assunto de conversas em voz baixa. Tudo o que ela sabia era que no dia seguinte se reuniria com Isabela para uma sessão de compras pessoal que poderia mudar sua vida. Seu coração palpitava com uma mistura de emoção e pavor. Se sua transformação não tivesse sucesso, ela arriscava perder Alexandre para sempre e, mais importante, perder qualquer resquício de respeito próprio que lhe restasse. Dê like e se inscreva no canal se você acha que Lúcia pode vencer a amante. Não perca o grande review. Lúcia chegou à boutique Dona Chique na manhã seguinte, com os nervos dançando em seu estômago. A boutique ficava no bairro dos Jardins, repleta de elegantes vestidos de noite, blazers sob medida e acessórios brilhantes que pareciam ter saído de um conto de fadas. Isabela já estava lá, folheando araras de roupas com a intensa concentração de um artista, selecionando cores de tinta. Lúcia, querida, eu já separei algumas peças que acho que podem funcionar, disse Isabela, cumprimentando-a com um beijo no ar em cada bochecha. Um pequeno grupo de assistentes de vendas pairava por perto, prontas para ajudar de qualquer maneira. Levaram Lúcia para um provador. Isabela entregou-lhe um vestido preto justo com uma delicada camada de renda. Experimente este primeiro, será um ponto de partida. Com as mãos trêmulas, Lúcia pegou o vestido e se enfiou atrás de uma cortina de veludo. Ela deslizou para fora de seu casaco folgado e seus jeans, e por um momento hesitou. Olhando para o espelho, seu corpo parecia estranho depois de anos de desleixo, mas lentamente ela vestiu o vestido, ajustando-o até fechar. Quando saiu, seu coração batia forte. O reflexo que a encarava era diferente. Suas curvas estavam acentuadas, sua postura parecia mais ereta. Apesar do rabo de cavalo bagunçado e da falta de maquiagem, ela podia ver um vislumbre da antiga Lúcia. Isabela a circulou com os olhos semicerrados em sinal de avaliação. Teremos que ajustar um pouco o comprimento e talvez apertar a cintura, mas isso é promissor. Depois veio um elegante terno pante azul marinho e depois um lindo vestido de noite verde esmeralda que roçava o chão. Cada traje tirava uma faceta diferente da personalidade de Lúcia. Equilibrada, lúdica, elegante. As assistentes de venda apressaram-se, trazendo cintos, lenços e saltos agulha. Lúcia se encontrou sorrindo, sentindo-se eufórica. Durante um intervalo, elas beberam água com gás em luxuosas poltronas. Isabela estudou Lúcia pensativamente. Helena me disse que Alexandre está organizando um baile de gala no próximo mês no Hotel Copacabana Palace. Ela começou a dizer. Os olhos de Lúcia se arregalaram. Ela não estava a par de nenhum baile próximo. Ele não me disse. Os lábios de Isabela se apertaram em uma linha fina. É um grande evento, convidados de alto perfil, um leilão silencioso, está em todos os calendários sociais. Lúcia percebeu com uma pontada que havia sido excluída da esfera social de seu próprio marido. Ela respirou fundo. Então temos que garantir que eu faça uma entrada inesquecível, ela disse,
com determinação se instalando em sua voz. O rosto de Isabela se iluminou. Esse é o espírito, Lúcia. Vamos encontrar o vestido perfeito e depois trabalharemos no cabelo, na maquiagem, uma revisão de protocolo. Tudo nas semanas seguintes. Lúcia mergulhou em sua transformação. Ela contratou uma personal trainer recomendada por Isabela para ajudá-la não apenas a perder alguns quilos, mas, mais importante, a recuperar força e vitalidade. Ela teve sessões com uma estilista que a ensinou a gerenciar seu cabelo, que uma vez foi glorioso e agora estava opaco pelo desleixo. Mostraram-lhe técnicas de maquiagem sutis que realçavam seus olhos e davam às suas feições um brilho mais suave e radiante. A princípio, sentiu-se desconfortável levantar cedo para correr, medir as porções, em vez de se empanturrar de comida de conforto, praticar como andar com graça em saltos novamente. No entanto, cada pequena vitória alimentava sua autoestima. Ela percebeu que quando se portava mais ereta, as pessoas a tratavam de maneira diferente. Até mesmo as pequenas interações no supermercado pareciam mais positivas. Helena aparecia regularmente, oferecendo palavras de encorajamento. Às vezes elas riam compartilhando fotos antigas da faculdade, maravilhando-se de quão despreocupadas costumavam ser. Outras vezes discutiam a ameaça iminente de Diana. Corria o boato de que Diana se exibia, ostentando convites exclusivos e agindo como se já fosse a Simone Medeiros. Lúcia trabalhou em silêncio. No entanto, preparando-se para o momento em que confrontaria Alexandre, não com lágrimas ou acusações, mas com um resoluto senso de autoestima. Ela não estava simplesmente tentando reconquistar um marido, estava lutando para recuperar a vida que merecia, com ou sem ele. À medida que o baile de gala se aproximava, Alexandre permanecia distante. Ele estava frequentemente fora da cidade, presumivelmente com Diana, e raramente ligava. Algumas vezes Lúcia os vislumbrou em fotografias da imprensa de celebridades. O cabelo loiro perfeitamente arrumado de Diana. Um forte contraste com a lembrança de Lúcia de sua própria aparência desleixada. Doía, mas também a motivava. Finalmente, chegou a noite da prova final do vestido. Lúcia entrou na boutique onde Isabela a cumprimentou com um sorriso cúmplice. Dentro do provador pendia um vestido de cetim sem alças em azul noite. Elegante, discreto, mas inegavelmente impactante. Isabela havia colaborado com uma designer de alta costura local para personalizá-lo para a figura de Lúcia. Com cautela, Lúcia vestiu o taille, deixando o tecido fresco deslizar sobre sua pele. Enquanto Isabela subia o zíper, o coração de Lúcia acelerou. Este era o momento da verdade. A transformação. Quando ela parou na frente do espelho, o tempo pareceu desacelerar. Seus ombros estavam à mostra, acentuados por um brilho sutil de loção corporal. Um delicado colar de diamantes que Helena havia emprestado brilhava em sua clavícula. O vestido cinturava sua cintura e esvoaçava suavemente ao redor de suas pernas, dando-lhe a aparência de uma princesa moderna. Seu cabelo estava penteado em ondas suaves que caíam elegantemente sobre um ombro. Sua maquiagem era luminosa, realçando seus olhos e lábios sem sobrecarregar sua beleza natural. "Lúcia, você está deslumbrante!" sussurrou Isabela, e pela primeira vez em anos Lúcia sentiu isso, deslumbrante, confiante e pronta. Tudo o que restava era a grande revelação. Mas será que Alexandre sequer reconheceria esta mulher? E se o fizesse, seria o suficiente para sacudi-lo
das garras de Diana? Só o tempo diria. O salão de baile do Hotel Copacabana Palace brilhava sob a luz quente dos lustres de cristal, cada um refletindo nas taças de champanhe e nos polidos pisos de mármore. Convidados de alto perfil se misturavam, vestidos com looks de grife e ternos sob medida, enquanto um quarteto de cordas tocava suavemente no canto. Este era o tipo de evento que Lúcia havia navegado uma vez com facilidade quando era uma socialite confiante, apoiando ativamente os esforços filantrópicos de seu marido. Mas esta noite ela se sentiu diferente. Tio, quando saiu da limusine, um silêncio pareceu instalar-se na multidão que se reunia na entrada do tapete vermelho. As câmeras piscaram e os olhares curiosos se voltaram para ela, reconhecendo o rosto que uma vez descartaram como o da esposa desleixada. Só que agora Lúcia era tudo menos desleixada. Ela usava o vestido azul noite que lhe caía como uma segunda pele, e seu cabelo brilhava sob as luzes suaves. O colar de diamantes de Helena atraiu a atenção dos espectadores, mas foi a nova compostura de Lúcia que realmente os cativou. Com os ombros para trás, o queixo erguido, ela se moveu com uma graça régia, apesar de sentir ondas de tensão nervosa sob seu exterior polido. Dentro do salão de baile, garçons ofereceram champanhe em bandejas de prata. Lúcia aceitou agradecida uma taça, dando um pequeno gole para acalmar seus nervos. Ela viu Helena do outro lado da sala, que levantou sua taça em um brinde silencioso, sorrindo para animá-la. Isabela, que estava por perto, deu a Lúcia um sutil aceno de aprovação. Durante os primeiros minutos, Lúcia percorreu o perímetro, trocando saudações educadas com conhecidos que lutavam para esconder seu choque com sua transformação. Estavam as esposas dos sócios de Alexandre, cada uma pingando joias que antes mal reconheciam sua presença. Agora se aproximavam com os olhos arregalados, elogiando seu estilo, buscando detalhes sobre seu novo regime de beleza. Lúcia respondeu com sorrisos amáveis, evitando cuidadosamente o assunto de Alexandre ou Diana. Na verdade, ela não tinha ideia se Alexandre já havia chegado. Seu olhar percorreu o vasto salão de baile, procurando o homem que ainda era tecnicamente seu marido. E então, ela o viu. Alexandre estava ao lado do bar, impecavelmente vestido com um clássico smoking preto. Sua figura alta e de ombros largos exalava autoridade, enquanto falava com um grupo de homens de negócios da alta sociedade. Ao lado dele, em um vestido dourado brilhante, estava Diana. Sua mão bem cuidada repousava possessivamente no braço de Alexandre, e ela ria como se mais ninguém no mundo existisse. Um lampejo de raiva percorreu Lúcia, mas ela se manteve firme. Ela se lembrou de que seu propósito aqui não era começar uma briga pública. Era mostrar que não era nem invisível, nem fraca. Tomando fôlego, ela se dirigiu ao bar. Alguém deve ter chamado a atenção de Alexandre para sua aproximação, porque ele se virou e ficou paralisado. Naquele momento, a cor esvaiu de seu rosto. Diana franziu a testa, olhando entre Alexandre e Lúcia com confusão, talvez até apreensão. Lúcia? A voz de Alexandre saiu em um sussurro. Ele a olhou como se a visse pela primeira vez, o que de certa forma era o caso. Lúcia ofereceu um sorriso educado e sereno. Olá, Alexandre. Acho que as felicitações são merecidas por mais um baile de gala de sucesso. Os olhos de Diana se estreitaram. Lúcia, ela disse com um tom cortante, eu não esperava te ver aqui. Claramente, replicou Lúcia, mantendo a compostura. Ela podia sentir a tensão aumentando ao seu redor
enquanto outros convidados fingiam não escutar às escondidas. Alexandre pigarreou. Você está... Incrível. Ele parecia sem palavras. Lúcia deu um pequeno gole em seu champanhe, deixando-o lutar. No passado, ela o teria salvado do desconforto, mas não esta noite. Obrigada, disse Lúcia com a voz fria. Vim para apoiar a caridade, a menos que você prefira que eu não esteja aqui. Alexandre hesitou. O aperto de Diana em seu braço se intensificou, mas Alexandre a afastou suavemente. Não, claro que não. Fico feliz que você esteja aqui, ele disse, forçando um sorriso. Devemos conversar. Lúcia olhou para Diana, que lhe lançou um olhar venenoso. Aproveite o baile, ela disse docemente, e então se virou para sair. Alexandre seguiu Lúcia, deixando Diana parada ao lado do bar, em um silêncio atordoado. Eles encontraram um canto tranquilo perto de um grande espelho ornamentado. Lúcia deixou seu champanhe, cruzando os braços para manter sua postura firme. Por que você não me disse que vinha? Perguntou Alexandre, tentando recuperar o controle da situação. Lúcia deu de ombros. Por que eu faria? Mal conversamos, e se você se lembra, nunca me mencionou este evento. Ele parecia desconfortável, olhando ao redor para se certificar de que ninguém estava ouvindo. Olha, sinto muito por isso. As coisas têm sido complicadas. Eu não queria te estressar. Uma risada sarcástica escapou dos lábios de Lúcia. Me estressar? Me excluindo de um evento organizado pelo meu próprio marido? Ela balançou a cabeça, seu cabelo cuidadosamente penteado brilhando sob a luz do lustre. Alexandre suspirou, passando a mão pelo cabelo bem arrumado. Lúcia, eu sei que não fui justo com você, mas te ver esta noite é como se eu tivesse esquecido o quão deslumbrante você pode ser. Lúcia levantou a mão interrompendo-o. Podia sentir velhas emoções aflorando. Anseio, dor, amor, raiva, tudo girando em seu peito. Alexandre, isto não é apenas sobre minha aparência. Trata-se de respeito, comunicação e honestidade. Não podemos consertar o que está quebrado se nem sequer estamos abordando isso. Ele abriu a boca para responder, mas um apresentador de palco chamou Alexandre para se juntar aos outros patrocinadores do evento para uma breve apresentação. Dividido, ele olhou para Lúcia, querendo continuar a conversa. Mas o dever chamava. Por favor, não vá embora ainda. Depois da palestra? Falar de verdade? Ele perguntou com os olhos suplicantes. Lúcia olhou para além dele, notando Diana os observando. Ela exalou, sentindo o peso de sua transformação, a pressionando. Eu estava pronta para esta confrontação? De acordo. Falaremos depois, ela replicou. Enquanto Alexandre se apressava para o palco, o olhar de Lúcia o seguiu. Ela se deu conta de que o sucesso desta noite não se tratava de convencê-lo a voltar. Tratava-se de provar a si mesma que podia recuperar sua dignidade. Se Alexandre o reconhecia ou não, Lúcia já havia vencido uma batalha significativa. Ela não era mais a esposa desleixada nas sombras. Era uma mulher que havia ressurgido do abandono, pronta para enfrentar o que viesse depois. Lúcia encontrou um assento em uma mesa redonda perto da lateral do palco. Agradecida por ver Helena e Isabela acenando para ela se aproximar, o aplauso trovejou enquanto Alexandre e outros patrocinadores subiam para fazer seus comentários. Diana, relegada à audiência, estava de pé ao lado do bar, bebendo um coquetel com uma expressão amarga. Você fez isso de forma brilhante, sussurrou Helena, colocando uma mão sobre a de Lúcia. Alexandre praticamente estava babando. A reação da Diana não teve preço. Lúcia tentou sorrir, mas sua mente estava em um turbilhão. Ela olhou para Alexandre, que falava para a multidão sobre a importância da missão da caridade.
ajudar crianças desfavorecidas a ter acesso à educação. Ele parecia o filantropo bonito e bem-sucedido. Era fácil esquecer a agitação privada que fervia logo abaixo da superfície. Quando os discursos terminaram, o quarteto de cordas retomou a música. Garçons pairaram, reabastecendo taças de champanhe. Enquanto Alexandre descia os degraus, uma multidão de pessoas se aglomerou ao seu redor, ansiosa para apertar sua mão. Lúcia demorou nas bordas, a incerteza fazendo nós em seu estômago. Ela notou que Diana fazia seu movimento, rebolando pelo salão de baile em direção a Alexandre. Diana inclinou-se para sussurrar algo em seu ouvido, pressionando sua mão intimamente contra o peito dele. A visão fez o sangue de Lúcia ferver, mas ela se agarrou à sua nova compostura, mantendo-se ereta e lembrando a si mesma que não era mais invisível. Finalmente, Alexandre se libertou da multidão. Ele guiou Diana para um lado, falando com ela brevemente, com uma expressão severa. O rosto de Diana se acendeu com raiva e ela saiu na direção do toilete feminino. Suspirando, Alexandre examinou a sala até que seus olhos pousaram em Lúcia. E ele a chamou para se juntar a ele em um recanto mais tranquilo, perto do hall de entrada. O recanto era coberto com cortinas grossas e bordô e forrado com bancos de pelúcia. Era um lugar popular para conversas privadas ou encontros clandestinos. A ironia não escapou a Lúcia. Ela tomou fôlego e se aproximou, notando que o comportamento geralmente seguro de Alexandre parecia desgastado. Obrigada por esperar, ele disse em voz baixa. Seus olhos piscaram sobre o vestido dela novamente, com admiração evidente em seu olhar. Temos que conversar sobre nós. De acordo, disse Lúcia com a voz tão calma quanto pôde. Comece a falar. Alexandre se moveu como se procurasse as palavras certas. Eu sei que as coisas não estão bem entre nós há um tempo, ele começou, e assumo a responsabilidade pela minha parte nisso. Eu me deixei levar pelo negócio, o sucesso. Eu te negligenciei. E depois a Diana, interpôs Lúcia sem deixá-lo dar voltas. Ele exalou bruscamente. Sim, Diana. Ele começou como um flerte inofensivo. Ela estava me ajudando com as reformas da mansão e passamos tempo juntos. Eu nunca tive a intenção de que fosse tão longe. E, no entanto, foi, disse Lúcia, forçando-se a não desviar o olhar do arrependimento dele. Diga-me, ainda está acontecendo? Alexandre hesitou. Seu silêncio foi eloquente. Lúcia sentiu um aperto doloroso no peito, mas se recusou a deixar as lágrimas caírem. Havia chegado longe demais para isso. Eu terminei, ou pelo menos tentei esta noite, disse Alexandre finalmente, com a voz tensa. Eu disse a ela, nós terminamos que minha prioridade é consertar as coisas com você. Ela não aceitou bem. Lúcia estudou o rosto dele. Uma parte dela havia ansiado por ouvir estas palavras, mas não podia deixá-lo escapar tão facilmente. E você acha que apenas dizer a ela que acabou conserta o que você fez? Não, ele disse rapidamente. Eu sei que não é assim, mas estou tentando. Quando eu vejo você aqui transformada, radiante, me lembra de quem você era, e por que me apaixonei por você em primeiro lugar. Eu sinto falta daquela mulher. Seus lábios se separaram, uma mistura de frustração e tristeza borbulhando. Você sente minha falta porque estou com essa aparência de novo? Porque eu tirei um tempo para me vestir e arrumar meu cabelo? Sua voz tremeu, apesar de seus melhores esforços. E às vezes em que eu estava de moletom, cansada de tentar estar à altura de suas expectativas. Eu não merecia seu amor então. Os olhos de Alexandre se encheram de arrependimento. Claro que sim,
Mas eu me perdi. Não estou dando desculpas. Só estou dizendo que deixei o encanto do sucesso nublar o que realmente importava. Eles ficaram em silêncio por um momento. O zumbido distante das risadas e da música do salão de baile, um forte contraste com a tensão entre eles. Finalmente, Lúcia suspirou. Alexandre, eu não sei se posso te perdoar. Não tenho certeza se quero continuar neste casamento. A admissão a surpreendeu tanto quanto a ele. Ela havia passado semanas se preparando para reconquistar seu marido. No entanto, agora que ele estava aqui arrependido, ela se sentia vazia. Talvez tivesse percebido algo vital em sua jornada de autotransformação. Ela não precisava de Alexandre para validar sua existência. Ele procurou sua mão e ela permitiu que ele a segurasse, embora fosse apenas por um momento. Eu entendo se você precisa de tempo, ele disse em voz baixa. Farei o que for necessário para recuperar sua confiança. Por favor, não desista de nós ainda. Antes que Lúcia pudesse responder, uma voz aguda cortou o ar. Que comovente! Diana saiu de trás das cortinas grossas. Seus olhos estavam avermelhados pelas lágrimas, mas sua expressão era venenosa. Então você está me jogando fora por esta perdedora desleixada que decidiu se vestir bem por uma noite. Lúcia ficou rígida, mas se recusou a deixar as palavras de Diana perfurarem sua nova confiança. Desleixada ou não, eu ainda sou a esposa dele. Ela respondeu calmamente. E você não é bem-vinda nesta conversa. Alexandre virou-se para Diana, com a raiva brilhando em seus olhos. Diana, não é a hora. Ela soltou uma risada amarga. Você me disse muitas coisas, Alexandre, que estava cansado da complacência de sua esposa, que eu era emocionante, refrescante. Ela enxugou uma lágrima da bochecha, borrando o rímel. Mas acho que o jogo acabou agora, certo? Lúcia sentiu um turbilhão de emoções contraditórias. Pena pelo desamor da outra mulher, raiva pela intrusão de Diana e uma retorcida sensação de triunfo. Mas ela manteve a compostura, dando um passo para trás para dar-lhes espaço. Alexandre suspirou. Diana, sinto muito. Diana olhou para Lúcia com uma mistura de inveja e desdém. Você vai se arrepender disso, ela sibilou para Alexandre, e então saiu furiosa, deixando a cortina grossa balançando em seu rastro. No silêncio que se seguiu, Lúcia e Alexandre trocaram um olhar cansado. O confronto havia sido inevitável, mas os deixou ambos abalados. Isto está longe de terminar, murmurou Lúcia, o esgotamento escoando em sua voz. Ele assentiu. Eu sei, mas talvez seja o começo de algo novo, se você me permitir. Lúcia não disse nada, virando-se para se reunir com Helena e Isabela. Sua vida estava no ápice de outra mudança, mas para onde levava, ela ainda não podia ter certeza. O baile de gala terminou com um crescendo de aplausos pelo sucesso da caridade. Mas os dramas pessoais que se desenrolavam nos bastidores pareciam longe de resolvidos. Lúcia se esgueirou antes do brinde final, encontrando consolo no ar fresco da noite. Helena insistiu em levá-la para casa e Lúcia agradeceu o apoio. Sua mente zumbia com as palavras de Alexandre, as acusações de Diana e o turbilhão dos flashes dos fotógrafos que ainda dançavam nas bordas de sua visão. Na manhã seguinte, a imprensa de celebridades se banqueteou. As manchetes espalharam-se nos websites e nas colunas de fofocas. Magnata milionário e sua esposa se reúnem de maneira espetacular. A reforma da esposa rouba a cena no baile de gala e a designer amante, abandonada em uma virada chocante. Lúcia rolou pelos artigos com o coração palpitando. Alguns a pintaram como uma azarona triunfante, outros insinuaram um inevitável divórcio escandaloso.
As fotos, no entanto, foram unânimes. Lúcia parecia deslumbrante, equilibrada, radiante. Ela permitiu-se um pequeno sorriso pelo progresso que havia feito. Enquanto isso, Helena ligou para informá-la sobre novos boatos. Diana havia sido vista fazendo check-in em um hotel no centro da cidade, com aparência angustiada. Havia sussurros de seu envolvimento em negócios de design questionáveis, usando o nome de Alexandre para garantir grandes pagamentos adiantados. Aparentemente, a reputação profissional dela também pode ser afetada, explicou Helena. Não que ela não mereça, mas ainda assim é uma confusão. Lúcia não pôde deixar de sentir uma pontada de simpatia. Ela sabia o que era se sentir ofuscada, deixada de lado. Mas Diana havia jogado um jogo perigoso, um que envolvia invadir um casamento no qual ela não tinha por que interferir. O telefone de Lúcia vibrou com uma mensagem de texto de um número desconhecido. Você acha que ganhou, mas não tem ideia do que está por vir. M. Um arrepio percorreu as costas de Lúcia. Seu primeiro instinto foi bloquear o número, mas ela hesitou. Não tinha certeza se era uma ameaça real ou apenas o tiro de despedida de Diana. Decidindo não participar, ela guardou o telefone de volta em sua bolsa, tentando se concentrar no dia que tinha pela frente. Alexandre havia solicitado uma reunião, só eles dois em sua mansão dos Jardins. Lúcia chegou no meio da tarde, sentindo um nó de ansiedade apertar em seu estômago enquanto caminhava pelo hall adornado. As lembranças voltaram, as noites solitárias, o som da risada de Diana ecoando por aquelas paredes. Mas ela se lembrou de que não era mais aquela dona de casa desleixada e abandonada. Ela encontrou Alexandre no escritório, uma sala aconchegante forrada com estantes de mogno e luxuosas poltronas de couro. Ele levantou a vista de seu laptop, oferecendo um sorriso tentativo. Obrigada por ter vindo. Lúcia sentou-se na frente dele, cruzando as pernas e dobrando as mãos em seu colo. Você disse que queria falar sobre nós. Ele assentiu, fechando seu laptop. Sim, eu quero que você saiba que eu quis dizer o que disse no baile de gala. Eu terminei com Diana. Estou preparado para fazer o que for necessário para recuperar sua confiança. Ela estudou o rosto dele. Havia olheiras sob seus olhos e seu cabelo, geralmente imaculado, estava ligeiramente despenteado. Ele parecia vulnerável. Você me feriu profundamente, Alexandre. Isso não vai ser consertado com algumas desculpas e boas intenções. Eu percebo isso, ele disse com a voz tensa pela emoção. Eu organizei para um terapeuta de casais se encontrar conosco, se você estiver disposta. Poderíamos tentar resolver tudo. Terapia de casal. A sugestão pairou no ar. Lúcia não se opôs à ideia, mas não tinha certeza se estava pronta para abrir velhas feridas. No entanto, algo nos olhos de Alexandre a fez considerá-lo. Ela podia ver o arrependimento, o desespero por se agarrar. De acordo, ela disse em voz baixa, eu irei, mas você deve entender que eu faço isso por mim tanto quanto por você. Se eu detectar qualquer engano, eu irei embora. Sua voz soou firme, um tom que raramente havia usado com ele antes. Alexandre assentiu, o alívio inundando suas feições. Ele procurou sua mão e, desta vez, ela o permitiu. Obrigado, ele sussurrou. Eles conversaram por 1 hora, tangenciando detalhes dolorosos. O caso dele, seus sentimentos de abandono. Ambos concordaram que discutiriam esses problemas mais a fundo na terapia, mas por agora só precisavam estabelecer uma frágil trégua. Eu vou ficar com Helena por um tempo, acrescentou Lúcia. Eu não estou pronta para voltar a morar aqui ainda. Os ombros dele caíram, mas ele não discutiu. Eu entendo. Se você precisar de alguma coisa, o que quer que seja, me avise.
Enquanto Lúcia se preparava para sair, ela parou no limiar. Alexandre, ela disse olhando por cima do ombro. Você ainda me ama ou é apenas a culpa falando? Ele olhou para ela, com os olhos cheios de algo que poderia ter sido amor, arrependimento ou uma mistura de ambos. Eu nunca deixei de te amar, ele disse em voz baixa, mas eu esqueci como demonstrar isso. Ela vacilou, incapaz de suprimir uma pequena dor no peito. Veremos. Ela sussurrou e abandonou o escritório, seus passos ecoando pelo corredor vazio. Lá fora, o sol da tarde dourada à entrada da mansão. Lúcia respirou fundo, tentando acalmar seu coração acelerado. Ela sempre imaginou que salvar seu casamento se sentiria triunfante, mas a realidade era muito mais complicada. Sentia-se como estar à beira de um precipício, sem ter certeza se cairia ou voaria. Passou-se uma semana e Lúcia se instalou no apartamento de Helena no Leblon. Era um espaço aconchegante, mas elegante, de 2 quartos, com janelas do chão ao teto que davam para o horizonte da cidade. Cada dia, Lúcia tentava restabelecer uma sensação de normalidade, correndo de manhã pelo Parque do Flamengo, dedicando tempo ao seu autocuidado e refletindo sobre as sessões de terapia que ela e Alexandre haviam começado. Eram difíceis, desenterrando ressentimentos e lembranças dolorosas. Mas Lúcia sentiu que era um processo necessário se quisesse ter clareza sobre se salvar seu casamento. Uma tarde, enquanto ela e Helena conversavam, tomando xícaras de chá de ervas, o telefone de Helena vibrou com uma mensagem de texto. Os olhos de Helena se arregalaram. É de um amigo meu que trabalha em um tabloide, ela disse. Ele está me dizendo que há um boato circulando sobre você, algo grande, prestes a estourar nas colunas de fofocas. O coração de Lúcia disparou. O que diz? A testa de Helena se franziu enquanto ela lia. Diz que Diana deu a um jornalista um furo explosivo que pode prejudicar tanto você quanto Alexandre. Uma sensação de pavor invadiu Lúcia. Ela se lembrou do texto ameaçador de Diana. O que ela poderia dizer? Perguntou Lúcia com a voz tingida de ansiedade. Na manhã seguinte, chegou a resposta. Da noite para o dia, um artigo havia se tornado viral, com fotos de Diana e Alexandre no que pareciam ser situações comprometedoras de semanas anteriores, fotos que deixavam poucas dúvidas de que haviam sido íntimos. A manchete dizia: o ninho de amor secreto do multimilionário Medeiros. Esposa será deixada sem um centavo. O artigo alegava que Alexandre planejava se divorciar de Lúcia, deixando-a sem nada, tudo baseado em informações privilegiadas que Diana forneceu. Retratava Lúcia como uma caçadora de fortunas que se agarrava à riqueza de Alexandre. Pior ainda, implicava que a transformação de Lúcia era uma manobra desesperada para reconquistá-lo antes que ele a descartasse. Lúcia sentiu-se fisicamente doente ao ler aquilo. Isto é uma loucura, murmurou com a voz trêmula. Alexandre nunca disse nada sobre se divorciar de mim sem um acordo. E mesmo se o fizesse, eu tenho meus próprios recursos, minha herança do meu pai. Tudo isso são mentiras distorcidas. Helena colocou uma mão reconfortante sobre o ombro de Lúcia. Ela está tentando arruinar vocês dois, especialmente você, porque você o reconquistou em certo sentido. Não deixe que isso a afete. Mas afetou Lúcia. Apesar da herança de seu pai, a narrativa da mídia estava a pintando como uma figura lamentável. Pior ainda, velhos conhecidos começaram a contatá-la, seja para confirmar os rumores ou para se deleitar com o escândalo. Helena teve que atender chamadas o dia todo, dispensando educadamente tabloides e repórteres obscuros que buscavam uma citação de Lúcia. Alexandre ligou, frenético.
Eu falei com meus advogados. Apresentaremos uma ação por difamação. Não se preocupe, eu vou cuidar disso, ele prometeu. Mas o dano já estava feito. Uma vez que a fofoca estava a céu aberto, era quase impossível de conter. Sua próxima sessão de terapia foi tensa. Lúcia sentou-se na frente de Alexandre no aconchegante escritório do terapeuta, que dava para um tranquilo jardim. O Dr. Campos, uma presença calma em um cardigan cinza, guiou a sessão. Como você se sente sobre o que está acontecendo na mídia, Lúcia? Ele perguntou suavemente. Lúcia brincou com a bainha de sua blusa. Eu me sinto humilhada, traída. Eu tentei manter a cabeça erguida, mas isso é pessoal. A mandíbula de Alexandre se apertou. Eu nunca autorizei Diana a falar por mim. Ela está agindo por despeito, porque eu terminei as coisas. Eu sinto muito, Lúcia. A sessão aprofundou-se em problemas mais profundos. A admissão de Alexandre de ter deixado a validação externa ofuscar seu casamento, os sentimentos de abandono de Lúcia e a culpa que carregava por ter se deixado ir. Ambos reconheceram que sua desconexão os tornava vulneráveis a alguém como Diana, que prosperava com suas fraquezas. Enquanto a terapia oferecia um caminho para a cura, a vingança de Diana abalou a nova confiança de Lúcia. Ela se encontrou duvidando de cada um de seus movimentos. Esta roupa era muito chamativa ou não o suficiente? As pessoas pensariam que ela estava apenas tentando arrancar simpatia dos tabloides. Uma tarde, Helena convenceu Lúcia a sair para tomar um café em uma cafeteria próxima. Assim que entraram, sussurros a seguiram. Um casal de clientes ficou olhando descaradamente, um até apontando para o celular com a manchete escandalosa. Lúcia levantou o queixo, determinada a não deixar que vissem seu suor, mas seu coração martelava em seu peito. Ao retornar ao apartamento de Helena, ela desabou no sofá, com os olhos cheios de lágrimas. Eu não posso fazer isto. O escrutínio é demais. Talvez eu devesse ir para um lugar tranquilo, longe de São Paulo. Helena a envolveu com um braço, com preocupação gravada em seu rosto. Fugir não vai resolver nada. Você trabalhou muito duro para se recuperar. Não deixe Diana forçá-la a se esconder. Lúcia tomou uma respiração trêmula, lembrando-se de como costumava se sentir impotente sob a sombra de Alexandre. Agora Diana estava tentando projetar uma sombra nova, ainda mais escura. Você tem razão, ela disse com a voz mais firme. Eu não vou deixar que ela vença. Eu vou lançar um comunicado ou algo assim, esclarecer a verdade. Mas mesmo enquanto resolvia contra-atacar, Lúcia sabia que a vendetta de Diana ainda podia escalar. A pergunta era até onde Diana iria para garantir seu próprio senso distorcido de vitória. E em meio a todo este caos, poderiam Lúcia e Alexandre realmente encontrar uma maneira de sarar? CTA no centro. Vocês acham que a vingança de Diana é justa ou é puro despeito? Coloquem nos comentários. E se você está gostando desta história de transformação, lembre-se de compartilhar o vídeo com seus amigos. Lúcia decidiu enfrentar o escândalo de frente. Com a orientação de Helena e um especialista em relações públicas de confiança, chamado Bruno Freitas, ela redigiu um comunicado claro e conciso, refutando as acusações dos tabloides. Ela destacou o fato de que tinha recursos independentes, que o divórcio não era um resultado inevitável e que as fotos de Diana e Alexandre foram tiradas em um momento em que Lúcia e Alexandre estavam passando por um momento ruim, mas que ele estava trabalhando para reparar o casamento. O comunicado se tornou público online e, embora não silenciasse todos os críticos, ofereceu uma contranarrativa.
Alguns veículos de mídia se mostraram surpreendentemente compreensivos, apontando como Lúcia havia lidado com o escândalo com dignidade. Diana, no entanto, continuou jogando lenha na fogueira, dando entrevistas astutas a quem quisesse ouvir. Durante uma entrevista particularmente incendiária, Diana insinuou que Lúcia poderia ter tido um caso por conta própria, uma acusação sem fundamento, mas suficiente para gerar manchetes salazes. Ela fez referência a um velho amigo de Lúcia da faculdade, sugerindo que haviam sido vistos em carinhos. Lúcia quase cuspiu seu café matinal em choque quando leu isso. "Isso é ridículo!" bramou Helena, passeando pela sala. "Aquele seu amigo, qual era o nome dele?" "Júlio Mendes." "Você já saiu com ele?" Lúcia negou com a cabeça com veemência. "Nós estudamos juntos, era só um amigo. E eu não o vejo há anos. Diana está procurando até debaixo das pedras." Toda a saga afetou o bem-estar emocional de Lúcia. Até mesmo a terapia parecia mais pesada, atolada pelo estresse adicional do escrutínio público. Alexandre mostrou um remorso genuíno, frequentemente ligando para ver como ela estava, desculpando-se pela confusão que Diana havia criado. Mas estava claro que ele também estava lidando com as consequências do seu lado. Sócios de negócios questionando o seu julgamento, socialites fofocando sobre sua vida pessoal. Depois veio o ponto de ruptura. Uma tarde, Lúcia recebeu uma ligação de sua mãe, Carmen Rocha. Ao contrário da postura de apoio de Helena, o tom de Carmen foi duro. "Eu estive ouvindo toda essa sujeira sobre você nos jornais", ela disse com severidade. "É vergonhoso. O nome Rocha está sendo arrastado pela lama." A frustração de Lúcia transbordou. "Você acha que eu estou gostando disso? Estou lutando para limpar meu nome, lutando para reparar meu casamento. Sinto que não seja imaculado e ordenado." Sua mãe suspirou. "Eu te criei para ser forte", replicou Carmen, "e parte de ser forte é aceitar a responsabilidade. Você deixou sua aparência e seu relacionamento desmoronarem. Esta é a consequência." Lúcia terminou a ligação abruptamente, com a raiva e a tristeza se agitando. Sentiu-se mais sozinha do que nunca, exceto pela presença inabalável de Helena. Por um momento afundou no sofá, contemplando a possibilidade de que sua mãe pudesse estar parcialmente certa. Ela havia ignorado as rachaduras em seu casamento por muito tempo, mas isso não significava que merecesse a avalanche de culpa que se chocava sobre ela agora. Essa noite, enquanto estava sentada ao lado da grande janela do apartamento de Helena, contemplando a miríade de luzes da cidade, Lúcia sentiu claustrofobia. Ela precisava de ar, espaço para respirar. Ela vestiu um casaco e saiu para caminhar pelo parque do Ibirapuera. A brisa fresca da noite e o sussurro das folhas eram um forte contraste com a tensão sufocante de sua vida naquele momento. Ela encontrou um banco tranquilo perto de uma fonte. Apenas alguns postes de luz brilhavam, projetando sombras alongadas. Ela fechou os olhos, inalando o ar fresco, tentando encontrar alguma clareza. Seu telefone vibrou. Ela olhou para a tela. Alexandre. Geralmente, ela ignoraria a ligação se estivesse muito emocional, mas algo a fez atender. "Lúcia!" ele disse, soando sem fôlego. "Fico feliz que você atendeu. Escuta." Algo surgiu. Diana apareceu no meu escritório. Ela estava descontrolada, ameaçando publicar material ainda mais prejudicial se eu não pagasse a ela. Lúcia sentiu um pico de adrenalina. Pagar a ela? Isso é chantagem agora? Ela foi longe demais. Alexandre suspirou. Eu sei. Eu disse a ela para ir embora, mas ela não vai desistir.
Estou preocupado com o que ela pode fazer a seguir. O silêncio pairou, quebrado apenas pelo som distante de uma buzina de táxi. Eu estou cansada, Alexandre, disse Lúcia finalmente, com a voz trêmula. Eu estou cansada das mentiras, da manipulação. Tudo isso me esgotou. Talvez devêssemos simplesmente deixar este casamento. Que Diana tenha sua vitória. Eu não posso continuar lutando assim. Por favor, Lúcia, não diga isso, suplicou Alexandre. Nós não podemos deixar que ela vença. Se nós desistirmos agora, ela consegue tudo o que quer. Ela nos arruína e talvez até mesmo o meu negócio. E você? Você não merece ser pintada como uma figura trágica, deixada no esquecimento. Você merece algo melhor. Suas palavras tocaram uma fibra sensível em Lúcia. Ela se deu conta de que, apesar de tudo, uma parte dela queria se defender. Não apenas se esgueirar na derrota. De acordo? Ela disse depois de uma pausa. Mas nós precisamos de uma estratégia. Eu não vou mais brincar de vítima. De acordo, disse Alexandre. Nós resolveremos isso juntos. Lúcia, se serve de alguma coisa, eu ainda te amo. Só espero que não seja tarde demais. Ele desligou, com a mente girando. Diana estava fora de controle e Lúcia se encontrava em uma encruzilhada. Fugir do caos ou enfrentá-lo de frente? Tomando uma última respiração profunda do ar noturno, ela decidiu que não ia fugir. Ela veria até o fim. Não importa o quão complicado ficasse, as ameaças de Diana escalaram. Durante os dias seguintes, ela plantou rumores em fóruns online obscuros, alegando que tinha sujeira sobre os negócios financeiros de Alexandre e segredos pessoais de Lúcia. Ela até insinuou que publicaria vídeos manipulados que prejudicariam ainda mais suas reputações. Lúcia e Alexandre estavam em alerta máximo, atualizando constantemente sua equipe jurídica sobre cada novo desenvolvimento. Finalmente, tudo chegou a um ponto crítico quando Diana concordou em se reunir com eles no escritório de advocacia Dias em Figueiredo, uma das firmas mais conceituadas de São Paulo. O advogado, o Sr. Vasconcelos, organizou a reunião para ver se podiam negociar um cessar e desistir ou um acordo para evitar que Diana continuasse sua campanha de difamação. O estômago de Lúcia revirou quando ela entrou na elegante sala de conferências com paredes de vidro. Alexandre já estava lá, sentado em uma mesa longa. Ele se levantou quando a viu, colocando uma mão tranquilizadora em seu cotovelo. Eles trocaram um olhar tenso e de apoio. Momentos depois, Diana entrou, vestida com um apertado vestido vermelho e óculos de sol empoleirados em seu cabelo, penteado por especialistas. Ela irradiava uma confiança frágil, mas seus olhos denunciavam uma certa desesperação. O Sr. Vasconcelos se apresentou e indicou para todos se sentarem. Diana inclinou-se para a frente, com o olhar fixo em Alexandre. Eu estou cansada de ser ignorada. Eu te dei tudo, minha criatividade, meu tempo, meu coração. E agora você finge que eu nunca importei. A voz de Alexandre era tranquila, mas firme. Você era minha designer. Nós tivemos um caso, eu não vou negar, mas acabou. Você tem que aceitar isso. Ela zombou. Você acha que pode me jogar fora como lixo? Eu tenho as provas, lembra? As noites em hotéis de luxo, os presentes que você me deu, e-mails suficientes para causar uma tempestade midiática. O Sr. Vasconcelos pigarreou. Senhorita Freire, se você prosseguir com estas ameaças ou publicar conteúdo difamatório, você se expõe a um processo significativo. Meu cliente está preparado para levar isso a tribunal. Há também a questão do possível chantagem. Os olhos de Diana se voltaram para Lúcia. E você
A esposa desleixada, transformada em princesa de conto de fadas, não pense que eu me esqueci de você. Você me humilhou na frente de todos naquele baile de gala. Depois orquestrou esta campanha de difamação, me pintando como a vilã. A mandíbula de Lúcia se apertou. Ninguém precisava pintá-la como uma vilã, Diana. Suas ações falam por si. Você pensou que poderia nos quebrar, mas tudo o que você fez foi me mostrar que eu sou mais forte do que eu jamais imaginei. Diana riu, um som áspero. Forte? Você chorou nos cantos enquanto seu marido me prodigalizava atenção. Não finja ser um modelo de independência agora. O pulso de Lúcia acelerou. Ela lutou contra o impulso de atacar. Em vez disso, respirou fundo para se acalmar. Sim, eu fui fraca. Eu me deixei ir, mas redescobri quem eu sou, com ou sem Alexandre. Isso é o que você não entende. Meu valor não depende da aprovação dele, nem da de ninguém. O rosto de Diana se contorceu com amargura. Ela olhou para Alexandre, depois para o Sr. Vasconcelos. Então, qual é este dinheiro por silêncio que estão me oferecendo? Vamos aos negócios. O rosto de Alexandre se endureceu. Nós não estamos pagando você. Estamos oferecendo uma oportunidade para assinar um cessar e desistir. Você não receberá nada, exceto a promessa de que não tomaremos medidas legais por difamação e chantagem se você cumprir. Os lábios dela se separaram em choque. Você está brincando. O Sr. Vasconcelos deslizou um documento sobre a mesa. Assine isto, e você irá embora sem enfrentar acusações criminais ou um processo caro. Recuse, e meus clientes seguirão em frente com todos os recursos legais disponíveis. Um silêncio tenso preencheu a sala. O olhar de Diana saltou entre o documento e Alexandre. Por um momento, Lúcia pensou que ela poderia rasgar os papéis e sair desafiante. Mas seus ombros caíram. Ela agarrou uma caneta, rabiscou sua assinatura e empurrou o papel de volta para o Sr. Vasconcelos. Bom, terminamos, ela disse categoricamente, antes de se levantar de sua cadeira e sair da sala apressadamente, seus saltos fazendo um clique ameaçador contra o chão de mármore. Lúcia exalou, sentindo um peso tremendo ser levantado de seu peito. Alexandre colocou uma mão em suas costas, murmurando: acabou. Ela não tinha certeza se havia acabado. Diana havia provado ser capaz de maldade. Mas legalmente, pelo menos, eles a haviam silenciado. Essa noite, Lúcia se encontrou na cobertura de Alexandre, uma que ele mantinha na cidade para os negócios. Eles decidiram conversar longe da mansão dos jardins, que guardava muitas lembranças dolorosas. Com comida chinesa para a viagem, eles falaram em rajadas entrecortadas e honestas sobre a traição, as sessões de terapia, suas esperanças e medos. Lúcia, disse Alexandre em voz baixa, deixando seus raches. Eu te peço para voltar para casa, não para a mansão. Se te incomodar, poderíamos ficar aqui, ou poderíamos nos mudar. Eu só quero que estejamos juntos, que reconstruamos de verdade. Ela procurou em seus olhos, vendo uma sinceridade que não via há anos. Seu coração palpitou com o amor que ainda persistia sob a dor. Eu quero acreditar em você, ela sussurrou. Mas eu preciso de garantias de que as coisas serão diferentes. Serão, ele prometeu, aproximando-se. Eu vou continuar a terapia. Eu vou me comunicar melhor. Eu vou te respeitar. Eu vou te apreciar, como eu deveria ter feito o tempo todo. Uma lágrima escorreu pela bochecha de Lúcia. Ela pensou na transformação que havia experimentado, física, emocional. Ela havia encontrado sua força. Ela havia percebido seu valor. Ela estava pronta para dar a Alexandre uma segunda chance. Tomando fôlego, ela sorriu através de suas lágrimas. Vamos devagar, ela disse com a voz trêmula.
Eu não vou me mudar imediatamente, mas vamos nos dar uma chance real. Continuaremos indo à terapia, continuaremos conversando, continuaremos trabalhando em quem somos agora, como iguais. Alexandre soltou um suspiro trêmulo de alívio e a puxou para um abraço terno. Lúcia fechou os olhos, deixando-se apoiar nele. Ela não tinha certeza do futuro, mas sentiu a esperança piscando em seu peito. Uma esperança que era só dela, forjada por sua própria resiliência. Eles haviam chegado muito longe das profundezas da traição e do autodesleixo para um lugar de otimismo cauteloso. E embora a história da esposa desleixada e seu marido milionário pudesse continuar a intrigar os tabloides, a verdadeira história, a que importava, estava se desenrolando em silêncio nos corações de duas pessoas que aprendiam a se amar e se respeitar de novo. Conclusão com valor e sentido. Obrigado por nos acompanhar nesta tumultuosa jornada de desamor, traição e, em última análise, a recuperação da autoestima de uma mulher. A transformação de Lúcia, de uma cônjuge abandonada e insegura, a uma figura equilibrada e digna, nos lembra que a verdadeira beleza começa com o amor próprio. Observar Alexandre lidar com sua própria culpa e finalmente escolher lutar pelo casamento sublinha que a redenção é possível quando há honestidade, vulnerabilidade e um desejo genuíno de mudar. Os intentos manipuladores de Diana de destroçá-los proporcionaram a prova definitiva de sua união. Se esta história te comoveu e te manteve na ponta do seu assento, por favor, dê like, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Seu apoio nos permite continuar trazendo histórias cheias de drama, reviravoltas inesperadas e valiosas lições de vida. Deixe-nos um comentário com a lição mais importante que você aprendeu hoje. Fique atento para mais relatos cativantes que nos lembram a todos de nos mantermos fortes, abraçarmos a transformação e acreditarmos que o amor verdadeiro e o eu autêntico sempre valem a pena lutar.